Teve muita fake news ou notícias falsas durante as eleições, mas não foi só naquela época, não. No dia a dia, a gente é bombardeado por esse tipo de notícia. E o que acabou ajudando a difundir isso foi a tecnologia. Para bater um papo com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Ensino à Distância, aqui da Unicesumar, Danilo Sais. Tudo bem, professor? Tudo bem, Elaine, uma alegria estar aqui com vocês, sempre à disposição. A gente que agradece. Bom, a tecnologia ajuda a gente em tudo, inclusive a espalhar fake news. Pois é. Eu costumo dizer, quando eu converso com os alunos sobre esse assunto, que a diferença de você fazer com que a fake news seja propagada ou não, ela está naquele pequeno intervalo de tempo entre você receber e você compartilhar. Porque o compartilhar ele é muito instantâneo, muito automático, e a grande maioria das pessoas querem ter aquele lado jornalístico do furo da reportagem, ser o primeiro a socializar aquela notícia que recebeu, sem ter o senso crítico de analisar se aquilo é verdade ou não. Então, essa pulverização que a tecnologia nos permite com muita agilidade acaba sendo um prejuízo muito grande para todos nós. Fake news é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Sim, sem dúvida. Desde que não existia tecnologia, as notícias falsas eram criadas, seja com o intuito de tentar difamar alguém, de tentar caluniar alguém, ou com o intuito de fazer alguma brincadeira que às vezes até é de mau gosto. Só que a tecnologia acabou dando uma proporção muito grande a isso. Nós temos dentro da nossa cultura a cultura dos memes, que acaba sendo uma coisa lúdica, que faz parte até da interpretação textual hoje em dia, é uma forma de se comunicar. E isso foi se inserindo de uma forma e as pessoas acabam criando, às vezes, na inocência, com o intuito de fazer uma pequena brincadeira, mas também na intuição, às vezes, de tentar mudar uma opinião pública, por exemplo. Falou-se muito de robôs enviando as fake news. Como é que funciona isso, professor? Então, hoje em dia, os robozinhos, eles estão em todos os cenários. Nós temos os chatbots, que são aqueles bate-papos automáticos que os atendimentos virtuais nos proporcionam, e as fake news acabam tendo essa proporção também, principalmente na utilização de rede social. Os robozinhos nas redes sociais têm um funcionamento muito simples. É um algoritmo por trás que faz com que aquele Twitter ou aquele post no Facebook seja compartilhado, curtido com uma quantidade maior de vezes. Porque isso entra, por exemplo, no caso do Twitter, nos Trend Topics, que são aqueles mais falados, mais comentados. Então, os robozinhos têm essa função por trás, justamente de tentar disseminar essas postagens, seja ela verdadeira ou não. Então, acaba-se usando essa tecnologia para disseminar. Então, o funcionamento é basicamente esse. Ele para dar uma audiência maior àquela postagem que foi feita, os robozinhos ficam trabalhando ali para retweetar, para compartilhar, para curtir e tentar gerar um engajamento nas redes sociais, que é isso que vai fazer com que aquela notícia seja mais compartilhada, mais visualizada, transformando-se, então, numa verdade que não é uma verdade verdadeira. Exatamente. É uma verdade falsa, na verdade. As pessoas tomam como verdade algo que, na verdade, é falso. Esses robôs são contas criadas? Como é que funciona isso, assim, de uma forma mais simples para o pessoal entender em casa? Podem ser contas criadas que acabam trabalhando de maneira automática ou algoritmos que trabalham por trás, por exemplo, no WhatsApp. O WhatsApp ele tem um bloqueio maior do que uma rede social. A rede social ela é mais aberta. O WhatsApp ele tem um bloqueio um pouco maior. Então, o robô, às vezes, trabalha no sentido de pulverizar para grupos que ele acaba se inserindo ali como se fosse uma conta real. E quem vai disseminar, na verdade, são os próprios grupos, que somos nós. Nós em que recebemos e vamos disseminar ou não essas informações. Agora, vale lembrar que, independente de quem mande a notícia, ele pode ser identificado e descoberto, né? Pode, é possível. Tanto que algumas políticas foram tomadas, tanto em redes sociais como também no WhatsApp, de você limitar o compartilhamento. Então, hoje, por exemplo, o WhatsApp utiliza aquela identificação encaminhado, justamente para as pessoas saberem que não foi aquela pessoa quem colocou. Mas isso não reduz significativamente, mas não limita muito a possibilidade das pessoas receberem essas informações. E existem tecnologias que podem rastrear no sentido de tentar chegar a quem foi o real precursor daquilo, né? Então, as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado.
Se passar para frente, pode também aí entrar num processo. Pode, né? pode. Tem que ter muita cautela nesse sentido. Inclusive, administradores de grupos de WhatsApp, eles acabam respondendo por aquilo que estão disseminando dentro do grupo, mesmo que não foi ele quem fomentou ou quem publicou, mas o administrador acaba tendo um peso de responsabilidade naquilo que é disseminado ali dentro também. Só ficar ligado, hein? É verdade, é verdade. E a conscientização, principalmente. Exatamente. Agora tem o robozinho do bem também que ajuda a descobrir, né? Se a notícia é falsa ou não. Tem, realmente. Hoje nós temos, é muito fácil das pessoas encontrarem nas redes sociais hoje, agências especializadas que combatem as fake news, que analisam as fake news. Muitas análises dessas podem ser feitas por robôs, são os algoritmos mesmos que fazem a análise do discurso comparativo de notícia, mas também muitas análises são feitas por pessoas. Então, uma dica que eu dou para o pessoal é procurar ali nas redes sociais a Agência Lupa. A Agência Lupa ela é uma agência vinculada a diversos portais no Brasil e eles fazem análise das postagens. Principalmente na época das eleições, eles fizeram muito isso. Na época dos debates, eles faziam análises ao vivo, então era bem bacana de acompanhar. E a Agência Lupa trabalha de uma forma bem didática. Ele pega uma frase de um determinado personagem, de uma personalidade, e eles vão analisar se aquela frase é verdadeira, falsa, se é exagerada, se é contraditória. Então ele vai pegar vários discursos dessa pessoa em outras entrevistas, em outras notícias, para poder nos munir de possíveis críticas. E o desenvolvimento da crítica é algo que é necessário para nós. Não simplesmente sair compartilhando e acreditando em tudo que recebe, mas justamente ter um pensamento crítico naquilo que vai consumir antes de socializar. Principalmente se for muito absurdo, né, professor? Totalmente, totalmente. Essa época, por exemplo, temos que tomar muito cuidado, que vamos ter agora Black Friday, daqui a um tempo Natal, e começam a vir notícias falsas no intuito de enganar as pessoas e tentar pegar alguns dados das pessoas. Então temos que tomar muito cuidado com isso. A rede social, as ferramentas, tem muita coisa bacana, sou a favor, sou adepto, sou tecnológico, mas temos que ter bastante pensamento e análise no sentido de utilizar com bastante equilíbrio. Inclusive já tem circulando por aí, normalmente tem época de Páscoa, Natal, entre nesse site para você ganhar um pacote de produtos da empresa X, pacote de chocolate, um ovo de Páscoa de empresa Y. Tem que tomar cuidado, porque nenhuma empresa vai sair dando as coisas assim de bobeira, né, professor? Cuidado. E às vezes, Elaine, são atitudes bem simples de você tomar no sentido de se precaver em relação a essas situações. Por exemplo, no celular, muita gente não usa, mas é importante você ter um antivírus no celular. Porque às vezes um site que não é um site, o link que é enviado no teu WhatsApp, é um link que vai cair em uma página que não é aquela página da empresa. Outra forma, mesmo que se você não tiver um antivírus, clicou no link, verifica o endereço lá em cima, se é o endereço da empresa mesmo, porque normalmente o endereço da empresa é muito comum, né? unicesumar.edu.br, de repente a pessoa burla esse endereço, coloca uma letra a mais, uma letra a menos. Então são esses detalhezinhos que fazem a diferença no momento da gente ter um pouquinho mais de segurança nessas coisas. Tá certo, muito obrigada pela participação, professor. Eu que agradeço.